Vamos continuar a estudar, a refletir sobre os milagres de Cristo. Nós estaremos fazendo isso até a época de Carnaval, após o qual nós estaremos na contagem regressiva para a Páscoa, e aí nós entraremos numa nova parte do ano litúrgico, que é conhecido como Quaresma, celebrado pelas igrejas tradicionais, Quaresma. Mas durante esse período ainda estaremos continuando a falar sobre os milagres de Cristo. Vamos abrir em João capítulo 5, pois ficaremos no livro de João, no Evangelho de João, ao longo destas 7 semanas, somando todas as mensagens, serão 7 domingos, esse sendo o terceiro. Então vamos ficar de pé para a leitura de João 5, versículos 1 a 18. João, Evangelho segundo João, o discípulo amado, capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, ao voltarmos à Tua palavra, pedimos que esta palavra reine em nossas vidas, que tenha vitória sobre a nossa carne e sobre a nossa carnalidade, que nossos conceitos, nossos valores, nossa fé seja moldada por esta palavra, que nós sejamos regidos por ela, pois veio inspirado por Ti para a nossa instrução, para a nossa correção e para nos habilitar, para nos capacitar para toda boa obra. Senhor, opera em nós as mudanças necessárias, mudando o nosso coração, e se porventura ouvimos em algum momento, tenhamos ouvido alguma coisa que atenta contra a boa interpretação desta passagem,
Que hoje isto seja corrigido e que o nosso coração siga em paz mediante a operação do Teu poder no nosso íntimo, eu te peço. Amém e amém. Podemos sentar. Quando pensei sobre esse período de 7 semanas, já faz tempo que eu venho me perguntando por que Jesus fez as coisas que Ele fez e por que temos registrado algumas das coisas que Ele fez. Pois até na escola dominical, até entre as crianças, falamos sobre Jesus andando sobre as águas, sobre Jesus multiplicando pães e peixes. Mas o que isso quer dizer? Por que isso está na Bíblia? A que fim isso foi registrado? Jesus certamente não comeu pães e peixes demais ao ponto de ter que esticar as pernas e fazer um exercíciozinho andando sobre as águas. Então, para que Ele fez isso? Por que Ele não seguiu junto com os discípulos quando eles entraram no barco? E por que então Ele foi ao encontro? Nós vamos falar sobre isso num outro domingo. Agora não. Mas cada milagre, nós, ao examinarmos, como já vimos nos primeiros milagres, havia um sentido mais profundo, havia um segundo sentido, digamos. Certamente Jesus agiu por misericórdia, Ele nos quer bem e Ele cura graciosamente, Ele se compadece de nós. Mas os atos que Ele praticou, e certamente, principalmente os que foram registrados, tiveram um outro sentido. O próprio João, no fim do livro, disse: se nós registrássemos todos, não haveria como registrar tudo, não haveria volumes o bastante para registrar tudo que Jesus fez. Então, o próprio João, o apóstolo João, teve cuidado de selecionar, e lembrando, ele disse: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então não é só os milagres que Ele fez para que nós vejamos o que é possível ainda nos dias de hoje. Há outro sentido. O sentido principal, a razão principal de João ter registrado os milagres foi para que pessoas depositassem a sua fé em Cristo e assim fossem salvos. E nós vemos isso ao longo do seu livro, não só do seu livro, certamente das suas cartas também, e também no próprio Apocalipse nós vemos essa preocupação de mostrar quem é o verdadeiro Cristo, em contraste ao anticristo, ou seja, aquilo que nos leva para longe do conhecimento de Deus. Então você vê esses termos como luz e trevas, verdade e inverdades, ou verdade e a mentira, o verdadeiro Deus e os falsos deuses, a idolatria e o verdadeiro culto a Deus. Você vê esses contrastes e a preocupação de João nos levar ao conhecimento verdadeiro de Cristo. Ao mesmo tempo, nós vemos nas palavras de Cristo outras lições que nós devemos tirar daquilo que Ele fez. E aqui nós temos muito claramente Jesus fazendo coisas intencionalmente, e nós temos que entender, Jesus agiu intencionalmente, não só falou intencionalmente, tudo que Ele falou, mas tudo que Ele fez intencionalmente. Havia uma razão por trás dos seus atos, havia uma intenção que Ele deixa bem claro, e nosso propósito então é entender o porquê. Bom, nesta história, Jesus está batendo de frente com dois tipos de religião, está contrariando dois tipos de religião. O primeiro tipo de religião é religião popular. É a religião fundamentada em crendice, em superstição. Pois, e aqui
embora não tenhamos tempo para entrar, assim, digamos, esmiuçando o texto, o que João está relatando aqui é o quê? Uma crença popular de que um anjo vinha e agitava as águas. Ele não está afirmando, não temos tempo para mostrar aqui, ele não estava afirmando bem que de fato o anjo agitava águas e de fato que as pessoas eram curadas, mas ele está falando sobre o quê? Eles estavam reunidos porque este era o conceito popular. E a verdade é que quando as coisas estão muito graves, doenças incuráveis, estas coisas como cegueira, como paralisia, buscamos em qualquer lugar, porque qualquer esperança a gente se pega, pelo menos popularmente é o que se faz. Aliás, eu mencionei isso na minha reunião com os pastores da Nova Vida. Toda terça-feira me reúno em presbitério com os pastores aqui na catedral, que eu sou pastor dos pastores. E eu mencionei essa passagem e um chegou para mim e disse: bispo, isso acontece até hoje. No Parque das Águas de Caxambu existe uma fonte que de vez em quando esguicha. E há pessoas que ficam esperando, porque dizem que se pegar aquela água na hora que ele esguicha, se pegar aquela água, até catarata cura. Imagina, que coisa. Eu fiz 2 cirurgias de catarata e eu sei que não teria sido resolvido por qualquer tipo de água. Não tem água que resolva catarata. Uma coisa dentro do próprio olho. Eu tive que tirar a lente do meu olho, foi tirado para fora e colocaram 2 lentes de contato permanentes nos meus olhos. Eu fico às vezes surpreendido com o nível de tecnologia hoje em dia. Tem 16 graus diferentes, é uma lente que tem 16 anéis. Enfim, mas pensar que uma água saindo de uma fonte no Parque de Caxambu poderia curar catarata, e dizem, se pegar essa água e passar no joelho, acaba com artrite e tal. Até hoje, o povo corre atrás destas lendas populares, dessas ideias, né? Acenda uma vela, pega esse patuá. Até dentro da igreja nós vemos esse tipo de crendice. Eu uma vez flagrei uma senhora na igreja ensinando uma amiga a fechar a oração. Creia-me, aconteceu. Ela disse assim: faz o seguinte, você escreve no papel o seu pedido, dobra 4 vezes, e aí você escreve na borda, amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, todo ao redor, e põe dentro da sua carteira que isso aqui é tiro e queda. Gente, isso não é tiro e queda, isso é macumba, sob qualquer outro nome, ainda é espiritismo, e não tem nada, é magia popular, e a ideia de que um anjo desceria para agitar águas não tem fundamento qualquer na palavra de Deus. Mas ele estava lá procurando uma cura porque não sabia aonde mais procurar. E mais, esse homem já havia esperado 38 anos ao lado desta fonte. Imagina só, todo dia, meu Deus. E Jesus faz uma pergunta que parece tão óbvia, não é não? O que você quer? Você quer ser curado? E ele diz, é óbvio que eu quero ser curado, estou aqui, estou tentando entrar, mas eu não consigo entrar, as pessoas entram antes de mim. Ou seja, alguma coisa agitou as águas, criam que era um anjo, alguma coisa agitava as águas, mas ele vivia nessa esperança. E o interessante é que Jesus não o condena, ele não passa um sabão dizendo, filho, você sabe que isso não vai dar em nada. Ele simplesmente age com misericórdia. E Jesus sempre age com misericórdia.
Quando nós chegamos a Jesus, Ele não cobra de nós. Vem cá, por que você passou naquele terreiro? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você procurou aqui e acolá? Ele não cobra de nós o nosso passado. Ele nos recebe com graça e com misericórdia. Ele não condenou. Ele simplesmente curou o homem. Mas como é que Ele curou este homem? Aqui que vem algo impressionante. Primeiro, Ele mandou o homem fazer algo impossível e depois e ao mesmo tempo mandou o homem fazer algo proibido. Primeiro, Jesus mandou o homem ficar de pé e carregar a sua maca. A resposta óbvia é: eu estou aqui há 38 anos, como é que eu vou fazer isso? A cura não veio dizendo: olha, eu posso te curar, vou te curar, agora prepare-se. Não, Ele simplesmente deu uma ordem. Ele disse: agora fique de pé, pegue a sua maca. E de fato, há muitas coisas que Deus nos manda fazer que são impossíveis. Que são impossíveis. Deus nos manda abrir mão da nossa vida de pecado. Isso é impossível, sem que haja um milagre. Jesus nos chama para abrir mão de uma vida de velhos hábitos, de velhas lealdades. E isto, humanamente, é impossível. Jesus nos manda perdoar quem peca contra nós. Humanamente, isto também é impossível. Nós podemos tentar esquecer, nós tentamos minimizar ou explicar, mas a verdade é que perdão verdadeiro só aconteceu quando Cristo tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz. Qual é o problema quando alguém peca contra nós? Há uma ferida, essa pessoa nos fere e ela joga em desequilíbrio o nosso mundo. Ontem eu deitei às 9:30 da noite para dormir e o meu vizinho decidiu assistir em Surround Sound Dolby 7.1 no volume máximo da sua máquina um filme ou de guerra ou de monstros ou sei lá, e minha cama tremia. E a Marta disse: vamos tentar fazer de conta que vamos tentar dormir sem. E eu lá, e eu comecei a ficar nervoso. Alguém já teve essa experiência além de mim? É? E eu pensei: meu Deus, eu aqui, teu servo, como posso passar por... Eu disse, e esse vizinho já desceu comigo muitas vezes domingo de manhã, sabe que domingo de manhã eu saio cedo, ele vai jogar tênis e eu venho aqui para a igreja, porque eu desço de colarinho no elevador e ele está de tênis. E eu disse: quer saber, não dá. Aí eu fui e bati na porta dele. E eu tive que bater várias vezes, porque não estava ouvindo mais nada. Eu toquei a campainha 3 vezes, bati na porta 3 vezes, até que finalmente alguém lá dentro disse: espera aí, eu acho que alguém está na porta. E aí ele veio e eu estava lá, eu não estava de pijama, eu botei um jeans para chegar, e ele me reconheceu e disse: está um pouquinho alto? Ele disse: está chegando, está bem alto. E ele disse: desculpa. Ele baixou o volume. E sabe o que eu senti? Paz. Eu voltei para a cama assim, que silêncio gostoso, coisa boa, que coisa gentil. O homem se excedeu, né? É um senhor, até de mais idade do que, não, deve ser da minha idade, eu também sou senhor. Então, ele e a família
reconheceram. O problema é que quando alguém não reconhece e insiste, como aconteceu com outro vizinho, não vou contar essa história mais uma vez, já contei essa história tantas vezes, mas tira a nossa paz. E a gente quer revidar. Por quê? Porque há um desequilíbrio. Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Portanto, quando a gente perdoa no poder daquilo que Cristo já fez, e nosso coração é curado no momento da obediência. O homem paralítico não recebeu uma promessa, não recebeu um afago, ele simplesmente ouviu uma ordem: levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu teria dito: fala sério. Mas a esperança nasceu no coração dele, e no momento que ele tentou fazer o impossível, viu que não era mais impossível. E assim, quando nós obedecemos a Deus, o que é impossível se torna possível. Eu tive uma outra experiência, não é tão dramática, mas recentemente, eu tinha um mestrado interrompido há muitos anos e nasceu no meu coração a ideia de terminar esse mestrado em teologia. E eu pensei, não, já passei da idade de fazer mestrado, já não tenho a memória que eu tive, já não... Eu comecei esse mestrado 20 anos atrás e disse, não, a faculdade, não, o seminário não vai nem me receber, não vai nem deixar. Eu disse, Senhor, e o seminário lá nos Estados Unidos, eu já tinha entregue minha cidadania, viajar para mim já era mais complicado, porque não era só um brasileiro viajando, era um ex-cidadão americano. Eu tinha um certo medo de entrar novamente nos Estados Unidos, porque eu conheço pessoas que foram até barradas, porque eram ex-cidadãos e tal. Eu disse, Senhor, será que a tua vontade é de eu terminar esse mestrado? E eu coloquei duas condições. Eu disse, se eles me aceitarem e se a visa sair, então eu vou aceitar isso como a tua vontade. Agora, historicamente, eu não sou um bom aluno. Eu nunca fui um bom aluno. Eu me formei bacharel assim, raspando, né? Aquelas notas assim, só... não sei, eu nunca gostei da academia, odeio provas, odeio fazer trabalho de pesquisa e tal, aquela coisa de sentar em sala de aula. Eu gosto de ler, leio muito. Mas eu disse, Senhor, será que eu não tenho nem capacidade para isso mais? Bom, tudo deu certo. Eu disse, então é da tua vontade. Em obediência a ti, eu vou fazer. Meus irmãos, eu nunca estudei tão bem, nunca tirei notas tão boas. Eu me formei magna cum laude no mestrado de teologia. Quem diria que isso seria possível? Mas eu fiz em obediência e Deus me capacitou para fazê-lo. Uma pequena coisa, mas quando Deus manda, quando temos certeza que é a vontade de Deus, certamente Deus também nos capacita. O que é impossível sem Cristo, com Ele é perfeitamente possível. Mas Ele também mandou o homem fazer algo proibido. E aqui vem algo extraordinário. Por quê? Porque no judaísmo, e nós temos que entender que a religião que Jesus combateu não era propriamente a religião do Antigo Testamento, e sim uma religião que se desenvolveu ao longo de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Os judeus que tinham sido levados para a Babilônia gastaram esses 70 anos escrevendo regras e leis, um código de leis inteiros para que o povo não pecasse. Pegaram os 10 mandamentos e as leis levíticas e escreveram volumes, literalmente 38 volumes de regras, para que pessoas não corressem o perigo de violar a lei de Deus. Essa coleção de obras é chamada o Talmud e é o fundamento junto com o Torá, a lei e os profetas,
é o fundamento do judaísmo. E eles ensinavam, tome o jugo da lei sobre si. O jugo da lei não era só o que Moisés escreveu, mas era também esses 38 volumes de regras. Essas regras eram minuciosas, mostrando como não deveria violar, como você podia prevenir contra violar certas coisas, como por exemplo a lei do sábado, que é um dos 10 mandamentos. A lei foi escrita, essa lei que foi escrita para governar o povo de Deus ao entrarem na terra da Palestina. Bom, nós sabemos que Jesus cumpriu a lei em si, e aqui já vem uma discussão mais ampla, mas deixa eu mostrar só que Jesus, ele muitas vezes se refere à própria lei de Moisés, dizendo, já foi escrito, mas eu vos digo, por exemplo, não matarás. Não matarás é o quê? É um dos 10 mandamentos, mas eu vos digo, não deve nem odiar. Ou seja, ele substituiu a velha lei com uma lei mais profunda, uma lei que seria escrita no coração. Em Jeremias 31, fala sobre a vinda de uma nova aliança. Abra sua Bíblia em Jeremias 31. Vamos ler essa passagem. Jeremias 31, de 31 a 34, fala sobre um novo relacionamento, uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. Diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Ou seja, está se referindo a quê? A aliança que foi feita no Monte Sinai por meio de Moisés, as 2 tábuas, os 10 mandamentos e as leis levíticas. Continuando. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando Jesus serviu a ceia pela primeira vez, partiu o pão e depois pegou o cálice e disse, este é o meu sangue na nova aliança. Jesus veio para mudar o relacionamento entre Deus e o seu povo. Ele veio trazer e iniciar um novo relacionamento. Ele tem fundamento na velha aliança, tem fundamento na lei e nos profetas, mas Jesus então cumpre as exigências da lei na sua pessoa e redefine agora os parâmetros para a nossa vida. A lei seria escrita nos nossos corações. Todos teriam um relacionamento pessoal com Deus. Não seria só uma identidade étnica ou nacional, seria uma identidade pessoal com Deus. Não mais regido por tábuas de pedra, não mais mediado por Moisés. Agora Deus estaria conosco em pessoa, Emanuel. E quando Jesus disse também no livro de João, importa que eu volte ao Pai para que venha o quem? O Espírito Santo. Agora nós temos o que? Um relacionamento espiritual com Deus. Não é mais um relacionamento nacional, é um relacionamento pessoal, individual, certamente como consequência coletivo, com Deus. E as regras
não mais iriam reger a nossa vida, e sim o Espírito de Deus, a palavra do nosso Senhor. Nós seríamos movidos pelo desejo não de alcançar um ideal e não de nos justificar perante Deus, mas de nós vivermos como uma expressão da graça de Deus que já nos alcançou. Ele nos perdoou todos os nossos pecados. E agora vivemos por gratidão e por amor, não mais pelas obrigações da lei. E aqui nós vemos Jesus mostrando isto de uma maneira muito clara, batendo de frente com o sábado. Muitas pessoas perguntam, por que a igreja não observa mais o sábado? Não é uma das 10 leis fixas de Deus? Afinal de contas, os 10 mandamentos não vigoram mais? Será que agora nós podemos escolher quais mandamentos nós vamos obedecer? E por que descartar logo esse, se todos os outros se aplicam? E a verdade é que todos se aplicam, mas não mais como uma exigência, não mais como uma lei. O sábado tinha se tornado uma couraça, um jugo. Veja só, segundo o Talmud, o bom judeu não pode olhar no espelho no dia de sábado, porque se ele notar que tem um cabelo branco, vai ser tentado arrancar o cabelo, olhando no espelho, arrancar aquele cabelo branco, e isso é proibido no dia de sábado. O bom judeu não pode usar dentadura no dia de sábado, porque se cair no chão, ele será tentado a levantar sua dentadura do chão, e isso é proibido pelo Talmud. Ele não pode carregar um lenço. Se ele tiver que levar um lenço, ele tem que amarrar o lenço no pescoço ou colocar num bolso, porque se ele carregar o lenço, ele está violando o sábado. Ele não pode usar uma perna postiça, uma perna de pau, porque se onde ele estiver pegar fogo, ele será tentado a carregar a perna de pau para fora da sua casa. Literalmente isso está escrito no Talmud, gente. Ele não pode cuspir na terra, porque se seu pé esbarrar no cospe, na terra, isso configura trabalhar a terra, e o judeu não pode trabalhar a terra no sábado. Então, a espiritualidade, segundo o Talmud, governa até onde você pode cuspir. E até hoje há pessoas que acham, os novos sabatistas que transferiram sábado para domingo, acham que você pode pagar uma passagem de ônibus, mas não pode comprar um sanduíche no dia do Senhor, achando que não pode fazer comércio, mas ônibus pode. Veja como isto acaba se tornando uma couraça, acaba se tornando uma camisa de força e acaba caindo no ridículo. Jesus bateu de frente com isto, porque ele não só curou, ele poderia ter dito, fique de pé, mas ele não se limitou. Jesus sabia o que estava fazendo? Sabia o que estava fazendo. Claro que ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele estava contrariando todo mundo ao seu redor, que em vez de ficar feliz pela cura, ficaram escandalizados pelo fato dele ter levantado uma maca do chão. Em vez de ficarem maravilhados com a graça de Cristo e o poder de Cristo, ficaram escandalizados. Como é que você faz isso num sábado? E como é que você manda ele carregar essa maca no sábado? É proibido carregar maca no sábado. Gente, depois de 38 anos de paralítico, se ele tivesse mandado carregar qualquer coisa, o homem teria carregado qualquer coisa. O quê? Depois de 38 anos, ele não quis saber mais de regras, não queria saber mais de camisa de força, ele estava pronto para dar pulos. Então, certamente, carregar a maca era a menor coisa, era coisa bobagem. Claro que eu vou carregar. Mas Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele estava chamando a atenção a algo. Ele estava dizendo que legalismo morreu, que esta regência da lei morreu, e que o sábado não podia ser mais
uma regra que impediria o fluir da sua graça. E quando perguntaram a ele, ele disse, a sua resposta em versículo 17 foi avassaladora. Ele disse: meu pai continua trabalhando até hoje, ou seja, Deus trabalha no sábado. E eu também estou trabalhando. Como assim Deus trabalha no sábado? No sétimo dia ele não descansou? Gente, Deus criou o universo, mas ele continua a sustentar o universo pelo poder da sua palavra. Ou seja, no sábado ele continua a sustentar o universo. Ele continuou a ser Deus. Ele continuou a agir. O sábado foi o dia que ele contemplou o que ele tinha criado. Foi um dia que ele celebrou. E nós também somos chamados para fazê-lo. O sábado foi o dia obrigatório, tinha que ser observado por Israel a partir da aliança feita no Monte Sinai, até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Era regra. Era sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Mas quando Cristo veio, ele veio e substituiu o sábado. Veja só em Hebreus 4, versículo 9. Hebreus 4, versículo 9. E obviamente ao começar a frase com a palavra assim, isso compreende que ele já vem no fim de um certo argumento, e eu lamento que não temos tempo para entrar em tudo, mas resumido diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Mais claro ainda, nós achamos em Colossenses 2. Abra Colossenses 2, versículo 17. Aqui é mais explícito ainda. Versículos 2, versículo 16 e 17 diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em Cristo nós temos o nosso descanso. Em Cristo nós temos o cumprimento do que seria o quê? O descanso que serviu como sinal, aquele descanso semanal, aquele dia separado que tinha que ser observado, era como se fosse uma sombra do que viria a acontecer em Cristo Jesus. É a diferença entre um retrato e a pessoa retratada, corpo presente. Quando alguém muito querido está longe, você olha aquele retrato, você lembra da pessoa olhando o retrato. Mas quando a pessoa está na sua frente, você não fica olhando o retrato da pessoa, você olha para a pessoa. Então, o sábado era, por assim dizer, uma sombra, era um retrato do que as pessoas viriam a ter em Cristo Jesus. Ele se tornou o nosso sábado, ele se tornou o nosso descanso. Então, assim como o sábado apontou para o descanso em Deus, em Cristo nós temos descanso, nós temos uma vida que se renova diariamente e que é transformada de glória em glória. Agora, nós celebramos o dia do Senhor, mas nós não observamos o dia do Senhor, celebramos o dia do Senhor. Por que nós fazemos isto? Bom, há muitas razões. Há quem diga, não, é porque Cristo ressuscitou no domingo. Também, essa é a primeira razão. Mas há muitas outras razões pelas quais o povo de Deus continua a celebrar o dia do Senhor. Foi no dia que Jesus ressuscitou, foi no domingo que ele primeiro partiu o pão com os discípulos após a ressurreição,
Foi num domingo que ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Foi num domingo que aconteceu a chegada do Espírito Santo em Pentecostes. Foi num domingo que Paulo pregou para os fiéis que se reuniram em Atos 20. Foi no domingo que o Senhor apareceu para João na ilha de Patmos e lhe deu a visão que temos registrado no livro do Apocalipse. Não transformou o domingo num novo sábado, simplesmente se tornou o dia costumeiro que a igreja aproveitou para celebrar o Senhor, para celebrar o seu descanso em Cristo. Entenda, o cristão não observa o domingo, o cristão celebra o domingo. Hoje é dia de celebração. Nós não chegamos na igreja preocupados em, hoje é domingo, então, domingo eu não posso olhar no espelho. Tem que olhar no espelho, né? Porque também vai chegar na igreja de qualquer jeito. Não pode. Então, vamos olhar no espelho. Então, nós não nos preocupamos onde cuspimos. Eu não costumo cuspir, mas digamos, precisando, a gente não fica preocupado. Tem terra, não tem terra. Nós não nos preocupamos com certas formalidades. Os legalistas, sim. Os legalistas querem pegar o jugo da lei e transferi-lo para os dias de hoje. Mas domingo, gente, é um dia de alegria, é um dia de trabalho que renova. Não é um dia só de ficar na cama, fazendo nada. É um dia quando a igreja celebra, quando a igreja serve uns aos outros, quando a igreja estuda, quando a igreja vem cedo para fazer a escola bíblica dominical. Isso é trabalho, isso é estudo, isso não é... Mas isso é algo que nós celebramos, o estudo da palavra de Deus. Não é uma série de regras que formam a espiritualidade. O que faz com que sejamos espirituais é vivermos pela graça de Deus. Paulo disse: tudo que eu sou pela graça de Deus. Falou isso em Coríntios, ele disse: tudo que eu sou pela graça de Deus, por isso eu trabalho mais. A graça de Deus nos dá capacidade para fazer o que é impossível. A graça de Deus nos capacita para fazer o que antes não conseguíamos fazer. É a graça de Deus que nos capacita para perseverar em meio a lutas e dificuldades. É a graça de Deus que nos renova e não deixa que os nossos pecados antigos nos esmaguem com sentimento de culpa. É a graça de Deus que nos cura das nossas enfermidades. É a graça de Deus que renova o nosso lar. É a graça de Deus que nós chegamos aqui para cantar, para celebrar. Meus irmãos, você tem obrigação de estar aqui. Você não tem obrigação de estar aqui. É como alguém me colocar um mousse de chocolate na minha frente e dizer: é sua obrigação comer mousse de chocolate. Eu vou deixar de comer? Claro que não. Quando a minha esposa pergunta: o que você quer para a sobremesa? Eu disse: tudo que eu tenho direito. Você quer torta? Você quer sorvete? E olha, não comemos muito sobremesa na minha casa, mas quando ela permite, né? Então é porque tem cuidado. Né? Mas há uma graça, há uma liberdade que nós temos em Cristo, que acolhe as nossas diferenças. Nós não nos preocupamos em lapidar pessoas aqui. Nós queremos que todos aprendam a viver à altura do que Cristo fez em sua vida. Que seja capacitado, treinado em obras de justiça. Para quê? Para bitolar? Não. Para celebrar. A vida cristã é uma celebração, ela não é uma camisa de força. Queremos que chegue na hora certa. Isso convém. Mas ninguém vai para o inferno porque chega atrasado na igreja. Que alívio para alguns de vocês, né, que chegam sempre atrasados. Então, vamos saber disso, né? Ninguém vai para o inferno porque chega atrasado na igreja. Certamente não vai aproveitar tanto quanto poderia, mas... e diga para o seu vizinho: você deve chegar na hora certa. Diga para alguém: você deve chegar na hora certa. Vocês sabem que eu tenho um canal de YouTube, né? Na YouTube, de perguntas e respostas. E o que eu mais recebo são perguntas: bispo, é pecado
É pecado fazer tatuagem. É pecado ouvir música do mundo. É pecado. Há uma preocupação de pessoas que não quero pisar fora dos limites. Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas tudo me é lícito. Lutero dizia de outra maneira, eu acho que foi Lutero que falou, não sei se foi Lutero, que disse assim, ame a Deus e viva como você quiser. Olha que perigo, hein? Ame a Deus e viva como você quiser. Agora, se você ama a Deus, você vai querer o que é de Deus. Se você ama a sua esposa, a sua liberdade não vai se estender para outras mulheres. Não. Você vai regrar a sua vida por amor. Você fez os votos que fez por amor. E vai ser fiel a esses votos por amor. Não porque você está bitolado, você escolhe, você faz uma opção, você rechaça todas as outras, você renuncia a todas as outras para ficar e ser fiel, amar, preservar a vida dessa pessoa. É um voto que você faz, você faz de coração. Agora, há dias que explode o coração, há dias que você olha nos olhos e fica assim, oh meu chuchuzinho, oh minha gatinha, e ela, meu gatão, e explode o coração. Mas tem dias que você olha e diz, pelo amor de Deus, é pelos votos hoje. Então, por quê? Porque não se entendem, não estão se entendendo. Mas mesmo naqueles dias chatos e difíceis, naqueles dias onde ela diz, meu bem, você já botou o lixo na lixeira e você já me pediu isso ontem e eu não fiz, está no meu pé. Aí você fica assim, ou aquelas coisas que nos chateiam e tem dias que eu nem me aguento, então imagina se ela vai me aguentar sempre, né? Então tem dias que você olha assim, você diz, ai meu Deus do céu, vai falar isso de novo. Aí você diz, é por força dos votos. Mas aqueles votos instituíram o amor que nós temos. É como se fosse um alicerce. É um fundamento. E olhe, eu dou graças a Deus pelos votos. Eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho. Com tudo que já passou de bom e também tudo que já aconteceu de ruim. Quando você passa pelos vales pelos quais nós passamos, tem dias que você não consegue nem respirar. Cristo morreu por mim, Ele deixou o seu lugar na glória, veio até nós, pisou o chão que nós pisamos, foi tentado em todas as coisas e no dia acordado entre Ele e o Pai, Ele tomou sobre si os meus pecados, a minha dor, todas as injustiças. Ele levou tudo isso para a cruz e derrotou tudo isso para que eu vivesse em liberdade. Eu nunca mereci, nem vou poder merecer a graça de Deus. Não vai ser se eu tomo um sorvete ou não no dia do domingo que eu vou merecer mais ou menos a graça de Deus. Não será porque eu vim para a igreja todo domingo que eu vou merecer a graça de Deus. Você precisa. Aqui a mesa está servida, aqui a comunhão nos fortalece, aqui a nossa vida espiritual é
aprumada, nós somos treinados para viver como cristãos. Aqui não é o lugar de ser espiritual, aqui é onde você aprende a ser espiritual. Há pessoas que acham que só precisam ser espirituais na igreja. Não é verdade, esse lugar é fácil ser espiritual, basta seguir a deixa de todo mundo, basta cantar quando outros cantam, sorrir quando todo mundo, alguém chega para você, e aí meu irmão, você, ou na paz, é bênção, ou meu amado, ou meu querido. É fácil ser espiritual aqui, porque todo mundo está se comportando bem. Difícil é quando o seu vizinho está assistindo em 3D às 9:30 da noite e você está aí debatendo o que eu vou fazer. Eu fui lá e falei, mas eu queria bater na porta e dizer, fala sério, mas eu tentei ser gracioso e Deus me deu graça, e graças a Deus eu tenho um vizinho de paz, mas eu já tive outros, eu não vou falar dos vizinhos, eu tive outros vizinhos. Ele mandou o homem fazer algo impossível e ao obedecer ele foi curado. O povo ficou escandalizado, por quê? Porque era sábado. O que isso tem a ver com a cura do homem? Jesus revelou o vazio desta religião. Ele mostrou que não é religião popular que cura, Ele cura. Mas Ele também mostrou que não é religião morta que salva, Ele salva. Cristo é o Senhor do sábado. Cristo veio para nos dar graça e não amontoar mais regras ainda em cima das nossas cabeças. Ame a Deus, segundo Lutero, e viva como você quiser. Para muitos, uma temeridade. Temos que aprender a viver como Deus quer e querer o que Deus quer, em gratidão. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, ensina-nos a viver à altura da graça que nos alcançou, a celebrar uma vida piedosa, uma vida que traz saúde para os nossos ossos e que faz com que deitemos a cabeça no travesseiro e logo peguemos no sono, porque Tu estás conosco, pois sabemos que Teu Espírito é ciumento e não quer que nós sirvamos a outros deuses. Os deuses da luxúria, os deuses da vaidade, os deuses da autoestima, do orgulho. Mas que liberdade nos foi assegurada ao sermos alcançados pela Tua graça. A liberdade para viver uma vida santa, a liberdade para viver uma vida não mais escravizada pelo pecado, não mais oprimida pelos desejos deste mundo, não mais manipulada pelos marqueteiros, pela praça, pelo entretenimento, uma vida livre destas paixões autodestrutivas, destes vícios que não são expressões de liberdade, pelo contrário, são uma escravidão. Estas coisas que destroem famílias, que destroem saúde, que destroem a alma, que nos levam para a perdição. Que bom saber que em Cristo Jesus há cura, há paz, há libertação, há uma vida nova. Podemos ser novas criaturas em Ti.
ensina-nos a viver esta lei de liberdade, esta lei de graça, esta lei de santidade em Cristo. Ensina-nos. Capacita-nos a obedecer, ao tomar o primeiro passo na tua direção. Que o Espírito Santo complete a bênção em nós. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém.